apresentando vocês. Primeiramente, todos sejam muito bem-vindos a essa live que nós vamos conversar a respeito de racismo. Hoje eu converso com o Dr. René e com o Dr. Fleury. O Dr. René, ele é promotor de justiça, professor, autor. Na minha casa que tem a prateleira do Dr. René. A prateleira não, livros do Dr. René. É um amigo, marido da doutora Alessandra Vargas, que também tem o livro dela, tá, Renê? Porque o seu livro, esses juridiquês, é muito complicado para médico. Mas a parte de direito médico a gente entende. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu tinha muita vontade de fazer uma live com você. Estou super feliz por você ter aceito o convite. Do outro lado, eu tenho o Dr. Fleury Johnson. Dr. Fleury é uma daquelas pessoas que passa no seu feed no Instagram, você clica para ver quem é e, opa, gostei, me identifiquei com esse homem. Ele é médico, é africano, veio do Togo. Fleury, eu nem sabia que existia o Togo antes de você. Então, você chegou trazendo essa cultura e fantástico. E o Fleury, gente, ele chegou e fez a faculdade de medicina e ele chegou, de fato, chegando. Levantou a bandeira a respeito da saúde da população negra, já fez participação em diversos programas, né? Programa da Fátima Bernardes, já fez live com o Dr. Drauzio Varela, já fez aquela ocupação do Bruno Gagliasso, tudo, e ainda recebeu um prêmio, né? O prêmio Faz Diferença da Globo. Também muito obrigada. Sempre a gente tinha um certo contato, eu falava para você que eu tinha vontade de conversar com você, e esse era o tema que eu sempre quis conversar com você, porque eu acho que você vai poder enriquecer muito o nosso bate-papo de hoje. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agradeço, Flávio. A oportunidade de nós conversarmos é sempre muito bem-vinda. Obrigado pelo convite também. E eu, para quem está entrando, por seguir essas duas pessoas, né? O Dr. René e o Dr. Fleury não me conhecem. Eu sou médica, Flávia Dornelas Kurkowski. Ultimamente eu venho trazendo esses assuntos que eu acho importantes para serem debatidos. Vamos começar? Bora. Ótimo. Bom, o nosso país, ele é o maior país negro depois da África. Nós temos, a nossa população negra, ela representa 56% das pessoas. E mesmo assim, nós temos notícias diárias de atos de racismo. E estudar, Fleury, no nosso país, ele é um privilégio. Você veio ter essa oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade de medicina. E eu gostaria que você contasse para a gente se o fato de ser estrangeiro e negro tornou este estudo mais difícil? Obrigado pela pergunta. Então, acho que para qualquer pessoa negra, né, dentro da universidade, né, que é um espaço que foi conquistado pelas pessoas, que foi sequestrada, né, pelas pessoas brancas, como sendo um espaço que lhe pertence, é um desafio, né? E por diversas situações que a gente passou como pessoa negra, né? Situações de racismo, de humilhação, de ter que provar cada vez que a gente pode, a gente tem que estar dentro desse espaço, e de também, né, ver que é muito difícil a gente ver pessoas negras dentro da universidade, né? Infelizmente, devido a todo esse histórico racista, e baseado também no processo de escravatura que aconteceu no Brasil, né? Que acabou afastando a população negra, né, desses espaços, colocando nas periferias, dificultando o acesso à saúde, à educação, né? E quantas pessoas negras, né, não conseguem, que sonham em entrar na universidade, né? Mas voltando de um cursinho, por exemplo, são presos, são mortos, né? E também, agora pensando como uma pessoa, né, que veio do continente africano, um negro e estrangeiro no Brasil, o desafio ainda se torna ainda maior, né, por todo esse estereotipo que é colocado para uma pessoa, para um africano, né, que é miséria, guerra,
falta de educação, etc. Né? Entre outras coisas. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, né, quando a primeira nota que foi colocado na faculdade, o pessoal foi olhar minha nota. Aí o comentário é, nossa, ele tirou nota maior que a gente. Né? Para você ver. Isso não foi uma vez, não foi duas vezes, né, que isso aconteceu. Então, a gente percebe, né, tudo como que uma pessoa negra é visto dentro desses espaços, sempre visto como uma pessoa inferior, e também quando está nesse espaço, ela é sempre monitorada, né? Todo mundo começa a ver o que ele está fazendo, será que ele está fazendo isso, as coisas certas, né? Então, é um desafio diário, né? De ter que provar, mostrar quem tem direito a esses espaços, que a gente está num espaço que nos foi, né? Que a gente foi afastado por muitos e muitos anos e que hoje, né, graças a políticas públicas que existem, que infelizmente ainda são fraudadas até hoje, a gente tem um número, né, de pessoas negras na universidade que é um pouco melhor, que é um pouco maior comparado antigamente, mas ainda é pouco. Né? Essas pessoas negras que começam a entrar mais na universidade começam a fortalecer. Tá. Fleury, me desculpa. Listen, Fleury, Renê, você me escuta? Eu estou ouvindo ele. Eu também. Renê, ó, Renê, Fleury, desculpa. O pessoal está falando que o seu áudio está mudo. Pessoal, confirma aí, por favor, porque eu estou escutando e eu vi que o Renê também está escutando, né? Estou ouvindo, É, está um pouco truncado, mas dá para ouvir sim. mas ele tá um pouquinho procurando rede. Tá, agora eu estou vendo realmente que está falhando um pouquinho. Tá escutando a gente, Fleury? São as coisas da internet, né? O pessoal tenta ir escrevendo, ó, assim, o dele ainda travou. De fato, deixa travado. Bom, então algumas pessoas estão, outras não. Flori, talvez se você sair e entrar novamente. Isso, às vezes isso. Travou. Bom, enquanto trava, eu vou direcionar a pergunta para você. Pode ser, Renê? Claro, estamos à disposição. Então vamos lá. Do ponto de vista jurídico, o que são considerados atos e manifestações racistas no Brasil? E a gente pode chamar o negro de preto no Brasil? Bom, a pergunta é bastante complexa do seu ponto de vista jurídico e isso acaba destacando bastante a tua ideia de fazer este bate-papo. Porque, como todos sabem, este é um assunto extremamente importante de ser muito debatido no nosso país. Como o professor Dr. Fleury estava mencionando, há uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem realmente a existência do racismo. Não faz muito tempo que o próprio país convivia com manifestações, inclusive manifestações culturais consideradas como adequadas ou toleráveis, que hoje são revisitadas e identificadas como manifestações racistas, né? Inúmeras canções, marchinhas e outras manifestações do tipo. E sem dúvida nenhuma que isso acabou ganhando no Brasil ao longo do tempo
uma evolução significativa para a gente criar realmente uma cultura capaz de identificar quando um ato é realmente considerado racista, preconceituoso, ou quando ele é um ato inserido dentro daquela multiplicidade de opiniões, dentro do pluralismo que o Brasil possui ricamente e que, portanto, dentro desse espaço seria uma manifestação legítima. Mas nós temos na nossa legislação, principalmente na legislação penal, um meio de tentar inibir o racismo pela imputação de penas, né, por meio de uma imputação de crime para quem eventualmente realize algum tipo de manifestação preconceituosa. Agora, isso é feito na legislação, até por meio de uma legislação de 89, ali, 7.716, que cria a criminalização do racismo, partindo principalmente da ideia de que o racismo criminoso no Brasil se dá quando há uma manifestação de preconceito e uma manifestação de discriminação. A discriminação e o preconceito, elas, para estar caracterizado, por exemplo, realmente um crime de racismo no nosso país, elas devem estar acompanhadas de uma espécie de intenção, digamos, pejorativa, de menosprezo para um grupo de pessoas ou para determinadas pessoas em razão da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião ou da sua procedência nacional. Esses são os pilares nos quais a legislação penal calca, no qual ela se embasa para caracterizar racismo no Brasil. Isso cria algumas facilidades, algumas outras dificuldades, mas foi a opção político-criminal que o Brasil adotou que vem amadurecendo ao longo do tempo e que tem aí se expandido para eventualmente inibir, punir aqueles que eventualmente se manifestam dessa forma, de forma preconceituosa ou de forma a produzir qualquer tipo de discriminação em face dessas pessoas. Esta segunda parte da pergunta, Flávia, é uma pergunta, digamos, sociológica, bastante difícil de se responder de forma absoluta. Porque as duas expressões, elas são consideradas, ou elas são mais ou menos consolidadas no país, seja como uso, muitas vezes, justamente pelo emprego de uma manifestação preconceituosa, pelo emprego ou pelo objetivo de revelar um menosprezo ou de revelar um conteúdo pejorativo, quando também algumas dessas palavras são empregadas ou são levantadas por alguns movimentos de defesa e de combate ao racismo, de que são manifestações ou são palavras que devem ser empregadas, inclusive, uma em exclusão à outra, né? Pronto, Fleury, agora acho que você voltou e está acompanhando a gente de novo. Seja bem-vindo novamente. Né? O doutor René está respondendo uma pergunta, tá bom? Eu não sei se você escutou, mas é a respeito de quais são os atos e manifestações do racismo no Brasil, e se a gente pode chamar o negro de preto. Pode continuar, doutor René. Eu acho que o Fleury, como um bom médico que ele deve ser, ele não quis saber da parte jurídica. Ele pensou em desligar logo a ligação, porque toda vez que o jurista vai falar, não é isso, professor? A linguagem do jurista é uma linguagem chata, enfadonha, e aí o médico sai pela tangente. Bom, isso é claro que é uma brincadeira, mas enfim, eu estava mencionando aqui, Fleury, que essa dificuldade que nós temos no país de definirmos de maneira absoluta quando a manifestação ou o chamamento de alguém como preto ou negro é capaz de revelar por si só uma manifestação racista ou não. Para vocês terem uma ideia, embora alguns movimentos entendam que a palavra negra, ou usar o adjetivo de negro, seja mais adequado por conta de um conteúdo histórico, uma outra parcela significativa entende que esta palavra vem acompanhada de um conteúdo negativista muito grande, construído a partir de uma série de outras expressões que, por exemplo, denotam um certo desvalor associado a esta palavra. Então, manifestações ou dizer que a pessoa está na lista negra, o período negro da história, todas essas palavras ou essas expressões que consagram também o uso da palavra negra vêm, evidentemente, com um conteúdo pejorativo preocupante. A palavra preto, propriamente dita, é a palavra, por exemplo, adotada pelo IBGE quando do censo realizado, o censo populacional realizado no nosso país, e que por conta desta opção, digamos, deste órgão governamental, também é considerada como uma palavra razoavelmente adequada. Agora,
evidentemente que o grande toque de caixa para fazer essa distinção, para fazer a averiguação se alguém usou a palavra negro ou preto com conteúdo racista, com conteúdo preconceituoso, vem justamente como eu mencionei no início da minha fala, a partir da identificação de que as palavras foram utilizadas ou de que essa adjetivação foi utilizada com conteúdo pejorativo, com conteúdo de menosprezo. Então, pouco importa se foi alguém rotulado como negro ou preto, ou não é somente a análise textual ou semântica em que essas palavras são empregadas em um contexto de uma comunicação para se identificar se houve ou não uma manifestação racista. E isso deve ser feito a partir da intenção do sujeito, como ele colocou as palavras ou esses adjetivos, e principalmente a identificação desse conteúdo de menosprezo, esse conteúdo pejorativo. Mas isso tudo, evidentemente, é bastante difícil ou complexo do seu ponto de vista jurídico, e eu tenho certeza que, do seu ponto de vista médico, ou do seu ponto de vista sociológico, o Fleury tem outras abordagens muito mais interessantes do que essa, né, não, Fleury? O vídeo dele travou novamente, né? Na internet hoje não está favorecendo a situação aqui. Caramba, que azar. Ele saiu novamente, mas deve estar entrando. Eu estou aqui toda hora em contato, tá? Para ver se dá uma melhorada, se a gente consegue. Tá, mas então vamos lá, né? Vamos seguir. A gente vai falar dessa parte jurídica. Vamos falando, quando ele conseguir regularizar, ele já entra, né, no vídeo. Sim, exatamente. O racismo, ele é crime. E como que a pessoa que é submetida a alguma atitude de racismo, como que ela prova, Renê, que ela sofreu essa atitude, que ela foi vítima do racismo? Muito boa pergunta. É uma pergunta que recai, ou uma pergunta que levanta questões práticas, né, para viabilizar a punição de alguém que eventualmente pratica um crime de racismo no Brasil. Como são crimes, na maioria das vezes, praticados por um meio instantâneo, por meio de uma comunicação verbal, por meio de uma comunicação oral, mas na maioria das vezes não há como produzir um registro, não há um objeto no qual a conduta criminosa se manifeste e que ela produza uma solidificação no tempo e no espaço capaz de ser apreendida e levada para o processo. A comunicação verbal, ela se esvai no momento em que as emissões das ondas sonoras são captadas pelos nossos tímpanos, e isso já elimina a possibilidade de uma prova robusta de que houve aquela manifestação verbal. Isso significa que há, sem dúvida nenhuma, dificuldade para a comprovação dessas manifestações racistas. Muitas delas são produzidas não de forma escondida, mas longe dos ouvidos ou da presença de testemunhas. Então, isso também dificulta sobremaneira a comprovação desses crimes. E isso acaba resvalando numa necessidade construída pela jurisprudência, pelos julgados do nosso Brasil, pelos tribunais do nosso país, de que, nessas situações, é necessário dar uma cobertura, um valor probatório maior à palavra da vítima de um crime de racismo. Nessa lógica probatória... Pronto, professor. Agora acho que a internet melhora. De lugar, vamos ver. Tá ótimo. Pode continuar. Estava dizendo aqui, Fleury, da dificuldade de comprovação concreta, material, sob o ponto de vista jurídico, né, da existência de uma manifestação racista. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, essas manifestações são proferidas de modo oral, de maneira verbal, e isso acaba prejudicando, sem dúvida nenhuma, a captura, né, o registro dessas ofensas. Isso acaba criando, uma das soluções mais ou menos engendrada pelo mundo jurídico foi a criação de uma espécie de inversão do ônus da prova. Não chega a ser isso, mas para que talvez os ouvintes consigam compreender, mais ou menos no sentido de que, uma vez a vítima tendo dito que ela foi vítima de racismo, a palavra dela, essa versão dada por ela, cria uma expectativa maior de veracidade que deve ser descomprovada a partir daquela comprovação do sujeito que a ofendeu. Só que isso não perdura durante todo um processo criminal. No final do processo criminal, se não houver outra conjectura, se não houver outros laços probatórios que circundam o fato principal, capaz de comprovar essa ofensa, na maioria das vezes isso acaba produzindo uma absolvição. Mas não por conta aqui, não por conta de uma existência de uma deficiência do sistema judiciário
para comprovação nesse caso, ou para dar credibilidade à palavra da vítima, mas porque esse é um sistema penal mais ou menos vigente no resto do mundo, né? Por conta da dificuldade de se condenar alguém diante apenas de provas de igual valor contrapostas uma contra a outra. Isso acaba resultando naquele brocard que todos já devem ter ouvido falar, que na dúvida deve-se absolver qualquer acusado de um crime praticado e de qualquer infração penal. Mas, de todo modo, hoje, por meio da evolução dos meios tecnológicos, evidentemente que a captura das manifestações de racismo ganharam uma notoriedade muito grande. É muito comum hoje, não só nos noticiários, mas nos próprios processos criminais, nos processos cíveis que estão sendo trazidos para o sistema de justiça, a comprovação, muitas vezes, dessas ofensas preconceituosas e racistas serem feitas por meio da captura utilizando-se desses meios tecnológicos, o que, sem dúvida nenhuma, serve significativamente para comprovar definitivamente esses atos terríveis que devem ser, evidentemente, bem punidos, exemplarmente punidos, para que esse problema, né, essa chaga, efetivamente seja abolida no nosso país. Ótimo. Agora tá tudo certo, eu acho, né, Fleury? Ótimo. Fleury, sobre a sua percepção, você acha que aqui no Brasil a pessoa negra ela é atendida de uma forma diferente? Eu estou falando assim, acho que a sua experiência é mais essa experiência médica. Se você tiver algo também que seja fora, com relato de alguma pessoa que você conheça, não tem problema. Mas você acha que em um consultório, quando o paciente é negro, existe uma diferença mesmo desse tratamento? Então, sim, com certeza existe, né? Mas uma coisa também que eu gostaria de falar sobre, né, a pergunta anterior, que é muito importante também a gente, né, sempre mencionar, é que a pessoa negra, né, sempre nos espaços é sempre chamado de negro, preto, né, neguinho, negro, né? Isso não acontece com as pessoas brancas, né? Então, acho que a melhor forma sempre é chamar a pessoa pelo nome, porque não existe uma racialização da pessoa branca, né? A pessoa branca é vista como universal, padrão. Uma pessoa, a pessoa negra sempre tem um adjetivo que acompanha, né? Aquele moreninho, né? Então, também são formas também de estar de racismo, né? De não ver a pessoa negra como uma pessoa, não chamar essa pessoa com o nome pelo sobrenome. Então, a melhor forma é sempre chamar essa pessoa como nome e sobrenome da pessoa que é a coisa mais adequada. Agora, falando também do atendimento, né, nos consultórios, no consultório, emergência, centro de saúde, etc. A gente tem dados, né, que comprovam que a pessoa negra, as pessoas negras são atendidas de forma diferente, né, daquela forma, de uma forma baseada no racismo estrutural, no racismo interpessoal que temos, né? Então, isso faz com que a gente tem dados que mostram que mais de 60% a 70% de pessoas negras já se queixaram de ter sofrido racismo nos atendimentos. E mesmo assim, não teve retorno, né, de ocorrência, se o médico foi perguntado, se o profissional de saúde que praticou aquele ato racista foi... se teve... Não teve um segmento, né, da queixa do paciente em relação ao racismo. Então, isso faz que as pessoas negras acabam se afastando dos centros de saúde. As pessoas negras acabam não procurando posto de saúde para realizar tratamento, acompanhamento de doenças, gerando consequências graves no futuro, né? Então, isso faz que, quando a gente vê, né, tem também dados que as mulheres negras, né, imagina alguém, né, eu já imagino um pré-natal, por exemplo, sem que a pessoa seja tocada, né? Isso acontece muito com as mulheres negras, né? Mais de 67% de mulheres negras já relataram que durante o pré-natal não foram tocadas, né? Isso a gente não consegue imaginar um pré-natal nosso como assim, como mediu a barriga, né? É uma coisa que não consegue nem fazer sentido quando a gente para pensar, né? Também dados como sobre violências obstétricas que a gente tem, as mulheres negras que acabam sendo
entrando num processo, né? Obrigado a entrar num processo de peregrinagem, né? E quando vão ter filhos, por exemplo, e as mulheres negras durante o parto consideradas como mais fortes, tendo menos anestesia, né? E violências obstétricas que são assim, quando a gente vai vendo nas maternidades, por exemplo, de periferias, são partos que parecem um açougue, né? São dados que temos, né? Então, isso faz que as pessoas negras acabam procurando profissionais negros porque acabam se identificando, né? Aonde elas se sentem mais acolhidas, aonde elas acabam conseguindo trazer todas as suas queixas de uma forma que a outra pessoa negra do outro lado da mesa também consiga entender. Até porque eles vêm de uma mesma cultura, eles conseguem ter uma mesma visão sobre as coisas. Isso no meu consultório, vamos dizer que 98% dos meus pacientes são negros, né? 98% dos meus pacientes são negros e sempre quando chegam acabam trazendo isso. Nossa, estou muito feliz de estar diante de um médico negro. Quando também fora do consultório, em emergência, outro lugar, as pessoas negras sempre trazem isso. Às vezes, antes de começar a falar, falam, peraí, eu preciso falar uma coisa. Nossa, a primeira vez que eu estou sendo atendido por uma pessoa negra. A primeira vez que eu estou aqui diante de um médico negro. Então, a pessoa se sente mais à vontade, a pessoa se sente mais acolhida e consegue realmente se abrir, né? E esperando um atendimento realmente tentando resolver todas as suas queixas, né? E quando a gente vai também pensar, né? Por exemplo, em, em mortes, né, de pessoas negras, por exemplo, a gente vê que a cada 23 minutos uma pessoa negra morre, né? E essas pessoas negras como que são feitos, como que são feitos os o pós, né? Será que essas mortes são realmente será que agora parece que É, agora é a internet do Renê que está começando a oscilar. Espero que a minha não oscile. Mas tudo isso que você está falando é muito interessante mesmo. Assim, eu já tinha escutado algumas falas suas e me tocou, né? Me chamou muita atenção essa questão da pessoa não ser menos tocada ou nem ser tocada. Outro dado interessante que eu achei que você colocou foi na questão das pessoas, dos corpos indigentes, né, que são colocados para as aulas de anatomia. isso, A maioria, né, grande parte são pessoas realmente é negras. negra. Isso é interessante. Isso, a maioria são pessoas As negras, pessoas não pessoas têm essa que dimensão, né? sim, pessoas negras, pessoas que as mortes não foram investigadas, né? São pessoas colocadas como indigente e levadas para os anatômicos, né? Para muitas pessoas brancas estudarem e ainda depois reproduzir violência, racismo com outros corpos negros, né? Então é um ciclo vicioso que se perpetua, que é difícil, né? Eu vi a presença aí da doutora Ana Maria, que também é promotora, né? Amiga, não é, Renê? Ela entrou e ela colocou alguns pontos, assim, né? Que a gente não basta ser. Aliás, nós temos que ser antirracistas, né? Ela colocou bem isso escrito e também ela falou que, até no próprio, como o racismo ele é um racismo estrutural, no próprio MP as pessoas têm dificuldade de perceber. Eu acho que não é só no MP, eu acho que no Brasil em geral. O racismo, a gente, como é uma população muito miscigenada, a gente não tem coisas muito definidas. Por exemplo, atos de violência que nós presenciamos nos Estados Unidos, né? Alguns locais da Europa. Você não pode fazer isso por ser negro. Aqui a gente não faz isso. É um pouco mascarado. Então as pessoas não sentem muito, né, esse processo todo, essa questão toda. Vou fazer a outra pergunta agora para o Renê, tá bom? Renê, tá escutando? Tranquilo, tá bem, tá boa a conexão aqui. Ótimo, ótimo. Então, se a pessoa comete o crime de racismo, ela é presa, e se for presa por quanto tempo? Outra coisa que eu quero que você explique para a gente, Renê, é o que significa o racismo ser um crime imprescritível. Bora lá. Bom,
como eu disse no início, né, o crime de racismo no Brasil ele foi tipificado por uma lei, que é a Lei 7.716, e essa, na verdade, é uma legislação que prevê cerca de 12, 13 ou 14 crimes específicos que manifestam esse preconceito, essa discriminação em face de determinadas pessoas, essa discriminação sempre calcada na cor, na etnia, na opção religiosa, na procedência nacional. E esses crimes, que são em torno de uns 14 ou 15 previstos nessa legislação, eles têm penas que variam de 1 a 3 anos e de 1 a 5 anos. Então, ainda que a gente selecione aí o crime mais grave previsto nessa legislação, que tem a pena de 1 a 5 anos, isso significa que, diante do desenho penal hoje vigente no nosso país, muito dificilmente alguém que comete um crime de racismo, ainda que ele seja preso em flagrante delito, permanecerá preso. Então, talvez para tentar explicar isso com uma linguagem leiga, o que isso significa? O sujeito profere a ofensa em face de alguém, imagine que essa pessoa consiga registrar a ofensa proferida, ele é levado até uma autoridade policial, a autoridade policial dará a voz de prisão em flagrante em face desse sujeito que praticou o crime de racismo. Logo em seguida, essa pessoa será levada à presença de uma audiência, que é a chamada audiência de custódia no nosso país, perante um magistrado de direito, e dada essa quantidade de pena mínima de 1 e pena máxima de 5 anos, a depender de algumas circunstâncias pessoais que esse acusado tem, como, por exemplo, primariedade, ele nunca teve uma prática de infração penal anteriormente, ele muito provavelmente não responderá a este processo preso. E, quiçá, ele sairá solto, inclusive, logo em seguida após a audiência de custódia. Esta é uma opção político-criminal brasileira feita por conta de todos os demais crimes ocorridos no nosso país, então isso acontece com dezenas de outros delitos, e acaba criando essa sensação, essa mensagem de que os crimes no Brasil, crimes especialmente como o de racismo, que tem uma mensagem ou um rigor previsto pela Constituição extremamente severo, transmitem para a comunidade que a punição realmente não é eficaz e nem é efetiva. E como de fato acaba não sendo. Porque na maioria das vezes o sujeito cumprirá uma pena, quando condenado, uma pena restritiva de direitos. Existe, evidentemente, um movimento muito forte no direito penal dizendo que não é somente punindo ou prendendo alguém que cometeu um crime de racismo que nós obteremos uma resposta penal adequada para o enfrentamento desse tipo de mazela. Portanto, há uma justificativa, digamos assim, de alguns penalistas no Brasil, de que isso seria uma possibilidade de uma punição penal por meio de uma pena restritiva de direito. Qual é o ponto de divergência que acontece especificadamente na questão do racismo? Exatamente por conta dessa previsão constitucional que você mencionou, Flávio, que a Constituição assegura ou menciona, proclama no Brasil, tendo em vista uma tentativa, inclusive, de dar ao crime de racismo uma punição um pouco mais severa, a Constituição anuncia que o racismo é um crime imprescritível. Então, muitos outros doutrinadores penalistas do Brasil dizem que a política criminal pensada pelo Constituinte brasileiro para o enfrentamento do crime de racismo é uma política criminal severa, séria, incondizente, inclusive, com esse tipo de política criminal capaz de levar alguém que comete o crime de racismo ao cumprimento de penas restritivas de direito. O debate está posto, mas hoje o fato é que, volto a repetir, no início da minha fala eu já mencionei, dificilmente alguém hoje que cometa um crime de racismo, ainda que ele seja condenado na pena máxima, 5 anos, o que é muito difícil de acontecer no Brasil, alguém ser condenado na pena máxima de um crime, muito dificilmente essa pessoa cumprirá a pena preso em regime fechado, propriamente dito. Muito provavelmente, quando não cumprido uma pena restritiva de direitos, ele cumprirá a pena num regime aberto ou num regime semiaberto, que realmente são condições carcerárias no Brasil muito favoráveis para quem comete um crime. Bom, o desdobramento desta questão, e tem relação com a tua segunda questão, diz respeito ao fato da Constituição ter feito a previsão textual de que o crime de racismo no Brasil é imprescritível. Para que os nossos ouvintes compreendam, quando se diz que um crime é imprescritível, significa dizer que tenha passado o tempo que for, passado anos que sejam, ainda é possível punir este crime. O crime não é alcançado pela prescrição. A prescrição, em linguagem mais ou menos simplificada, é a perda do Estado
do direito de punir alguém porque passou muito tempo. E esse tempo acaba esvaindo a força estatal de tentar punir alguém. Então, por exemplo, se eu cometo um crime de assassinato e esse crime de assassinato fica encoberto no Brasil por mais de 20 anos, o homicídio prescreve e o Estado não me pode mais punir pela prática deste crime de homicídio. Então vejam que na legislação penal brasileira, na legislação constitucional brasileira, só existem duas espécies de crimes imprescritíveis, o crime de racismo e o outro é o crime de ação de grupo armado que visa justamente, por exemplo, tentar um golpe de Estado. São as únicas duas hipóteses de crime imprescritíveis. Indica realmente que a Constituição teve sobre o crime de racismo uma preocupação louvável e uma preocupação diferenciada. Mas, infelizmente, como eu mencionei, a política criminal em cima da prática desses crimes não tem o mesmo rigor. Mas o fato é que, trocando em miúdos e concluindo, quando se diz que o crime de racismo é imprescritível, significa que pode-se passar o tempo que for, o sujeito que cometeu um crime de racismo há muitos anos atrás pode, eventualmente, posteriormente, passado esse tempo todo, ser condenado pela prática de um crime como esse. Excelente. Assim, eu tenho esses dados, eu nem sabia. Como é bom conversar, né? Como é bom fazer essa multiplicidade. Olha, nem saiu aqui encontro multidisciplinar, porque a gente aprende muito. E nós, acho que o brasileiro, como todo, essas questões jurídicas, nosso conhecimento é muito pobre, fora vocês. Né? Se fosse falar, Renê, como médico, eu ia falar assim, ó, não tem validade. E todo mundo entende. E eles passam para o... Né, a linguagem é bem diferente. Então, vamos agora para o lado de novo, trazer novamente para o lado da saúde. Doutor Fleury, você acha não, quais os impactos que a pessoa que sofre racismo, então a pessoa negra, que é vítima desse racismo, que vem escutando desde pequena, seu cabelo de bombril, né, quem que você é, quem você acha que você não é da minha cor, todos esses tipos de palavras, né, que demonstram essas atitudes de racismo, injúria racial, qual é o impacto disso na saúde da pessoa? Então, os impactos, né, a gente pode pensar em duas vertentes, né? Pensando nos impactos do racismo estrutural e institucional e também pensando nos impactos do racismo interpessoal, né? O racismo estrutural, né, da sociedade brasileira tem um impacto direto, né, que é o impacto como o resultado que a gente teve ontem na chacina que aconteceu no Jacarezinho, que resulta em morte de pessoas negras, né, diretamente. Né? Como eu disse, a cada 23 minutos, um corpo negro jovem morre. Né? Ontem tivemos 25 pessoas negras que faleceram, e várias casas destruídas, e com isso, todas as consequências que isso acaba trazendo tanto para a saúde mental de pessoas que moram dentro das comunidades, de pessoas que moram dentro das casas dos familiares e também das pessoas negras fora de comunidades. Né? As pessoas negras acabam andando nas ruas com medo de ser parados pela polícia, ser revistados, ser levados, ser mortos, né? E esses crimes nunca são investigados porque eles são pessoas negras. E também outro impacto, né, outra consequência que temos é a limitação de acesso à saúde, a limitação de acesso à saúde, educação e cultura, né, para as pessoas negras, né, muitos que moram nas periferias, muitos que moram em locais distantes, assim, dificultando então tratamentos a várias doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer, insuficiência renal crônica, né? E se gerando consequências mais graves, como isquemias, AVC, infartos, entre outras coisas, né? Também o afastamento, né, de corpos negros, a procura de atendimentos para cuidar da saúde, para acompanhamento de doenças crônicas, pelo fato de passarem por situações de racismo dentro de espaços de saúde, né?
além disso, né, outros impactos também diretos que temos, como ansiedade, depressão, né, devido a ações de racismo interpessoal. E isso acaba gerando essas consequências que temos, né? E, além disso, a gente também não pode esquecer, né, de todos os outros impactos que temos. Tem todo um manual de saúde da população negra que mostra vários impactos como do racismo na saúde das pessoas negras, né? As crianças negras têm menos chance de sobreviver até os 5 anos do que crianças brancas, né? Porque morrem de doenças infecto-contagiosas pelo fato de não conseguir, né, de morar em espaços, em territórios que têm menos saneamento básico, assim, morrendo por doença infecto-contagiosa, como eu disse, né? E dentro de espaços restritos, e assim falecendo de doenças como tuberculose, né, que é favorecido por espaços pouco areados, né? E também temos consequências, né? Como outros impactos, né, também que a gente pode mencionar, né? Como, né, a gente já tinha falado, né, de violência obstétricas, de, eh, de doenças, infecções que infelizmente não são levados, né, não são tratados da forma mais adequada, com os remédios adequados para a população negra, as orientações que não são dados, né, aquela troca de olhar também, que acaba também afastando as pessoas negras, que falta, né, nos atendimentos, causando afastamento de pessoas negras do centro de saúde, né? Mas uma coisa que também que é muito que a gente não pode esquecer de falar é esse adoecimento, né, de várias pessoas negras, né, de vários corpos negros, né, da saúde mental, de vários corpos negros que a cada dia só vai se piorando, né, devido ao medo gerado pela polícia, gerado pelo Estado, devido ao medo gerado pela necropolítica e ao racismo interpessoal. De pontos de vista individual, né? Baixa autoestima, timidez, né? Problemas psicológicos. Sim. E essa questão da questão coletiva está muito, de fato, associado aos problemas socioeconômicos, né? Porque a pessoa negra, ela realmente vive nesse mundo com mais dificuldades. Poder aquisitivo menor, isso é a nossa realidade. E, doutor René, fala para a gente qual que é a diferença do racismo da injúria racial. Ah, deixa eu só alertar um pouquinho que o tempo nosso combinado está acabando, hein, gente? Infelizmente. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta para o René e depois eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Tá ok? Então, legal. Pode responder, Então, em por favor. rápidas palavras, para que eventualmente as pessoas não se confundam mais, essa pergunta se dá, Fleury, porque no Brasil nós temos os dois sistemas penais, o de crimes de racismo e um crime chamado injúria racial. Isso cria realmente confusão, até o meio jornalístico sempre cria essa confusão por conta da distinção ser eminentemente jurídica mesmo. O fato a distinção é mais ou menos a seguinte: o crime de racismo ele está presente quando a ofensa, a discriminação e o preconceito se dá em razão de um número indeterminado de pessoas, em razão ou em face da própria etnia, da própria difusamente em face de um grupo de pessoas indeterminadas. Agora, o crime de injúria racial, não. A ofensa e a discriminação é feita em face de uma pessoa certa e determinada. Então, basicamente, é essa distinção. Eu até acho que o crime de injúria racial não deveria existir. Deveria ser tudo crime de racismo. Mas, considerando que essa foi a opção penal ditada no nosso país, nós temos esses dois crimes e isso acaba criando a necessidade desse tipo de distinção. É outra novidade. Você sabia dessa diferença, Fleury? Eu não sabia. Só estudando que ficou. Sim. Eu já ouvi falar,
né, dessa diferença, sabia dessa diferença, mas como o René disse, acredito que quando se fala em injúria racial, né, acaba se diminuindo, né, acaba diminuindo o valor do ato que aconteceu, né, e comparado a quando a gente fala que que é uma situação de racismo, né? Então acredito que não acredito, tenho certeza que isso tem que ser revisto e o que tem que ser sempre pontuado, dito quando acontece é que é uma situação de racismo, para que as medidas realmente sejam tomadas de uma forma adequada. Ótimo, isso mesmo. Bem colocado, ótimo. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Vocês escolhem quem vai responder primeiro, hein? Como diminuir o racismo no nosso país? Doutor Fleury, o senhor com a palavra. Então, é uma pergunta grande, é uma pergunta que se a gente começar a responder, acho que a gente não termina hoje. Né? Tem que dar outra live. Porque o racismo é uma estrutura, né? É um sistema de poder, né? Então, pensar em diminuir o racismo é difícil. A gente pensar, a gente luta todo dia contra o racismo, mas dizer que diminuir o racismo é difícil, porque é uma estrutura que mesmo que a gente pensa, por exemplo, em pessoas brancas desconstruídas, né? Elas ainda precisam desse sistema para poder manter certos privilégios que elas têm, né? Então, é um sistema que existe há vários séculos, que foi sobre esse sistema que foi baseado a escravidão, foi sobre esse sistema que foi baseado a colonização, né? Aquela teoria do 3C que foi usado na África, que é civilizar, colonizar, né? E também é o que também está sendo usado até hoje, né? Tanto no continente africano quanto aqui. Então, é um sistema assim, gigante, né? Que quando a gente para e pensa como que é a estrutura da sociedade brasileira, né? É uma estrutura baseada no racismo, né? Quando a gente vê que nos espaços de poder são as pessoas brancas que decidem. Então, para isso mudar, não será hoje, né? A gente sabe que não será hoje. A gente todo dia vai pontuando, vai tentando colocar políticas públicas para colocar mais pessoas negras dentro dos espaços para pensar e conseguir, né, um dia mudar isso. Mas as pessoas brancas, né, que se beneficiam desse sistema são as pessoas que têm que começar a pensar, né, em como mudar isso, né? Esse realmente é que querem, né? Porque essa manutenção, né, como eu disse, é uma coisa que é vantajoso para elas, né? Então, as pessoas brancas têm que procurar estudar, mas buscar entender como que é, né? Como a gente diz, não ser só antirracista, né, no Instagram, né, como aquela descrição do Instagram, mas no dia a dia colocar em prática aquelas ações antirracistas, mesmo que seja naquelas micropolíticas entre pessoas, né, no nosso dia a dia, né, colocando sempre em debate a questão do racismo, e assim a gente vai mudando aos poucos. Então, eu acredito que as pessoas negras já fazem bastante, já trazem todo dia a questão e as formas que a gente pode fazer, né, para mudar o nosso cenário, mas muitas vezes não são ouvidos, são taxadas de pessoas mimizentas, e assim vai se perpetuando esse sistema, né, que temos até hoje. Então, acredito que isso passa bastante pela educação, pela procura, pelo interesse de pessoas brancas, né, para poder pensar em como mudar isso. Ótimo. E você, Renê? Excelente, mais ou menos penso exatamente da mesma forma que o Dr. Fleury.
É claro que o problema ele demanda uma complexidade de atuações capazes de fazer frente ao problema complexo que é o problema do racismo. Os sociólogos modernos costumam mencionar, né, que são necessárias políticas bidimensionais, algumas direcionadas à severa punição daqueles que praticam atos de racismo. Essa seria uma parcela de atuação do direito penal. Mas o problema é que o direito penal ele não atua sobre a causa, ele atua sobre os efeitos de determinadas situações como essa do racismo. E a verdadeira maneira de combater um problema estrutural como esse é, sem dúvida, atingir as causas do racismo. Isso reclama, evidentemente, a identificação e a estruturação de políticas públicas relacionadas à criação de um aparato capaz, primeiro, de conscientizar a população, de reconhecer que existe realmente um problema, a fim, inclusive, de criar uma certa desestruturação desse comodismo que uma classe tem sobre a outra, porque, como disse bem o Fleury, existem pessoas que se beneficiam, ainda que inconscientemente, né, a respeito das suas posições sociais nas quais elas se encontram, mas é por isso que uma política de reconhecimento, uma política de esclarecimento é sempre necessária, e também a política promocional que indique que resulte em políticas afirmativas, que seria justamente a colocação dos negros em posições de poder extremamente importantes e relevantes, não só na economia, no Estado, no desempenho de decisões importantes do manejo do Estado, das atividades estatais, como também uma política de redistribuição de renda, né? Isso também seria crucial para a gente tentar enfrentar o problema de maneira mais consciente, de forma mais adequada. Agora, é claro, como ele colocou de maneira brilhante, antes de mais nada, é necessário romper esse comodismo social que aplaca uma grande parcela de pessoas que entendem inexistir um racismo no Brasil, que o racismo no Brasil não é significativo comparativamente com outros países ou com outros locais. Esse é um primeiro passo e esse demanda, sem dúvida nenhuma, uma nova postura, uma nova perspectiva de atuar sobre isso. Eu sei que, sob um ponto de vista jurídico, muita gente pensa que bastava editar mais leis, né? Bastamos editar mais algumas leis para que a gente resolvesse os problemas do nosso Brasil. Isso me faz lembrar um historiador famoso no Brasil, Oresime Bononato, que mencionava que se o problema de uma nação fosse lei, Fleury, bastava uma lei com 2 artigos, né? Artigo 1º, todo cidadão passa a ter bom caráter. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições em contrário. Evidentemente que nós não precisamos de uma lei pura e simplesmente para combater um problema desse tamanho. Nós precisamos de um investimento cultural, de um investimento político, institucional muito significativo, que acho que um dia nós vamos conseguir. Deus quiser, nós vamos avançar, progredir nessa direção, né, Fleury? Isso. Muito, assim, vocês fecharam muito bem e falaram de coisas muito grandes, né? Então, a gente tem um grande caminhar aí para conseguir mudar tudo isso e gerar todas essas políticas que favoreçam o antirracismo. E coisas pequenas, eu posso só falar de algumas coisinhas pequenas aqui que eu acho que no dia a dia a gente também pode fazer, que ler mais livros de pessoas negras, escutar músicas de pessoas negras, fazer, né, as pessoas têm que criar mais personagens negros. Quanto tempo demorou, né, para a Turma da Mônica criar personagens negros, dar presentes, bonecas de negros para crianças negras. Gente, isso é tão importante, porque eu já escutei pessoas falarem assim, mas ela vai assustar. Então, olha já o racismo dentro, né, da pessoa. Então, a gente tem que divulgar, tem que mostrar que o diferente de fato existe, é bonito, é real e que a gente tem que conviver dessa forma. Inclusive, já foi mostrado que empresas perdem muito pelo fato de não colocarem mulheres, de não colocarem pessoas negras, e quando juntam toda essa diversidade, tem mais ideias, tem mais pontos de vista e o faturamento sempre é maior. Então, a gente só perde dessa forma. Na sua empresa, também fazer um comitê que avalia a diversidade, que estimula a diversidade. Então, nós temos coisas que são fáceis, mais fáceis, né, do que mudar toda essa estrutura de política pública, de lei principalmente, né? Bom, e o meu intuito aqui era, de fato, a gente trazer, né, essa questão da saúde, juntar com a parte jurídica para a gente pensar, para a gente ver que, de fato,
o racismo existe e que a gente não tem que só repudiar. Aconteceu e a gente, nossa, olha que absurdo. Não é assim. Nós temos que ser antirracistas. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que construir o nosso comportamento, a mentalidade das pessoas, das crianças, das pessoas menores, com uma mentalidade mais aberta, né, para a diversidade, para a gente conseguir eliminar um pouco isso. E eu quero fazer uma pergunta, Flori, porque como você foi de fora, você é de fora, você é de um país africano, país majoritariamente negro, chegou aqui no Brasil, você de fato sente essa diferença do racismo? Então, no meu país, vamos dizer que quase todo mundo é negro, né? Então, a percepção do racismo é completamente diferente, né? A gente é um país que é governado por pessoas negras, é um país onde você vai no México, todo mundo é negro, onde você vai em espaço de poder de decisão, são pessoas negras, mas que ainda tem influência do neocolonialismo, né? Então, a percepção e a influência do racismo é diferente, né? E a gente sabe que existe, a gente vê muitas vezes aquele racismo interpessoal, quando a gente vê na televisão, de jogadores africanos nos estádios europeus que acabam passando por essas situações, né? E o nosso racismo, da forma que a gente sente, é de uma forma diferente. Aqui a gente sente assim que a gente sai do aeroporto, né? E eu lembro que quando eu cheguei no Rio, né, eu já vi as favelas, né, comparado à região da Zona Sul, né, aquela diferença toda que a gente acaba percebendo, que a forma, né, que o racismo já se mostra pra gente. Flori, eu só vou te interromper, você sabe por quê? A gente se perdeu no tempo e vai cair a nossa live agora. Desculpa. Gente, muito obrigada. Viu? Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, 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 Renê.